Olá, mulheres, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Jesus te abrace aí nesta manhã linda de sexta-feira. Amém? O meu nome é Daiane e eu confesso que eu estava com muita saudade de estar aqui dividindo uma palavra que Deus coloca no meu coração com vocês nesse devocional matinal que o Senhor preparou para nós. Eu estava com saudade, mas eu também louvo ao Senhor, né, por cada mulher que passou aqui nessas 2 semanas, relatando e trazendo tantos testemunhos lindos, ricos, né? Que eu tenho certeza que edificou muito a minha e a sua vida, né? Mulheres que estavam vivendo ali o ordinário, mulheres simples, mulheres improváveis, que Deus fez o extraordinário na vida delas. Como edificou a minha vida. Talvez você esteja aí vivendo um vento muito revolto nesse ciclo da sua vida. Deus tem permitido aí uma grande tempestade, né? Algo muito terrível tem acontecido aí em algumas áreas da sua vida. E às vezes você se pergunta, né, Senhor, aonde está o Senhor em tudo isso? E o Senhor veio atestar, né, que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho ali no Êxodo, né, e fez tantas coisas maravilhosas, que usou o seu filho Jesus para curar, para libertar, para transformar, para mudar histórias, tantos milagres, é o mesmo Deus, é o mesmo Jesus que opera na minha e na sua vida, né, em lugares simples, em lugares improváveis, em histórias improváveis, ele faz e acontece coisas extraordinárias, maravilhosas, né? Então o Senhor, ele continua fazendo, porque o Senhor é o mesmo Deus. Ele foi o mesmo Deus ontem, ele tem sido o mesmo Deus hoje e ele será eternamente. Então creia, porque o Senhor ainda continua fazendo. Amém? E hoje eu queria contar o meu testemunho, né? Aprove o Senhor nessa sexta-feira de que eu contasse o meu testemunho. Eu falei pro meu marido hoje, eu falei, nossa, amor, são tantos testemunhos, né, que o Senhor fez, são tantas coisas que o Senhor, né, operou na nossa vida, tantos milagres, tantas orações respondidas repentinamente, de maneira rápida, né, instantânea, tantas coisas que o Senhor mudou, transformou, restaurou, né, e eu louvo ao Senhor, né, mas desde que nós começamos essas 2 semanas, o Senhor já tinha colocado no meu coração qual testemunho eu iria contar, e o testemunho que eu vou contar é algo que eu vi que nenhuma das irmãs relatou algo parecido, então Deus está no controle. É um testemunho que eu conto em mesas, né, aonde eu vou, o meu marido também, de maneira bem pontual, porque há testemunhos que eles são bem pontuais, né, mas o Senhor trouxe no meu coração que eu deveria contar aqui algo que o Senhor fez. Eu tenho certeza que tem endereço certo. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar, né, ao meu e ao seu coração, né, porque foi muito bom relembrar também aquilo que o Senhor fez. Eu sempre estou em constante... eu sempre estou constantemente olhando no retrovisor da minha vida e olhando, sabe? Obrigada, Senhor. Louvando ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele fez. Então, eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você também. Eu quero contar um testemunho sobre o meu casamento, sobre algo que o Senhor restaurou, né? Transformou. Há pessoas que olham eu e o Felipe falam, nossa, vocês são parecidos demais, até fisicamente, vocês parecem irmãos, né? Nossa, como vocês têm uma sintonia perfeita. E de fato, né, hoje nós somos assim, mas nem sempre foi assim. O começo do nosso casamento foi muito, muito, muito difícil. Nós nos casamos muito novos, eu tinha 17 anos, o pastor tinha 18, e nós viemos de uma criação muito diferente mesmo. O pastor Felipe nasceu no berço evangélico, né? Foi criado, né, pelos seus pais, conviveu de maneira intensa e integralmente com os seus irmãos, né? Apesar de ter passado por muitas dificuldades,
foi muito difícil a infância deles. Não faltava amor, né? E eles tiveram ali uma base forte que era Cristo. E eu fui criada pelo meu avô, pela minha avó, pelos meus tios, que eu louvo a Deus, eu amo eles demais, são os amores da minha vida, né? Que me passaram princípios, valores, né? Me educaram para ser uma mulher íntegra, correta, me alimentaram e eu louvo a Deus por isso. Mas a gente teve eu tive uma infância muito longe daquilo que a gente fala que é mesa hoje, né? De sentar e de fato, trazer algumas verdades e algumas... preparar. Eu acho que essa é a palavra. Faltou... o que eu tinha muito em abundância era amor, carinho, né? Presentes, alimentação, enfim. Mas tem algo que faltou na minha criação, foi o preparo para o futuro, né? Então, é claro que tudo aquilo que foi muito bom da criação, eu passo para as minhas filhas até hoje, que é a questão, né, de valores, de princípios, né? Mas muitas coisas assim ficaram, né, para trás que pudesse me ajudar e me preparar para um futuro que no caso estaria bem próximo, porque eu me casei muito cedo. E o que eu via na casa dos meus avós, muitas das vezes eu já via que era errado, né? E que mesmo tendo pouquíssimo contato com Deus, assim, porque a gente nunca foi... eu não fui uma adolescente e uma criança criada ali na igreja. Eu fiz, né? Eu fui batizada, fiz a minha primeira comunhão, mas eu não... né, aos 13 anos eu já não ia mais para a igreja, aos 12 anos eu não ia mais para a igreja, né? Eu não tive mais nenhum tipo de relacionamento com Deus e não desenvolvi isso, né? Então assim, mas desde essa minha primeira infância, dessa minha segunda infância, aliás, dos meus 8 aos 9 anos, eu já via que tinha alguma coisa errada ali, né, entre os meus avós, entre parentes próximos, que despertou em mim um desejo muito grande, muito latente de me casar, né, e ter uma família, né? Eu tinha muito desejo, já sonhava, e em muitos desenhos, eu me recordando do meu testemunho, eu já fazia desenhos comigo vestida de noiva, sabe? Eu tinha esse desejo muito latente no meu coração de ter uma casa onde eu pudesse organizar, administrar, ter um marido, né, filhos para alimentar, enfim. Eu era muito nova, mas eu louvo a Deus, sabe? Olhando para os dias de hoje, onde essa questão é muito escasso, né? Hoje as mulheres, elas estão priorizando carreira e muitas outras coisas, né, nessa geração. Então eu louvo a Deus porque mesmo antes tendo pouco contato com o Senhor, ele já tinha colocado esse desejo, foi ele que colocou no meu coração. Porque eu falo, irmãs, se eu não tivesse conhecido o meu marido assim tão cedo, e me relacionado com ele, eu não sei onde eu estaria hoje, sabe? Eu não sei. Eu não sei porque o começo ali da minha adolescência, eu já tava muito no mundo, assim, sabe? Enfim, não é... Eu não quero entrar nesse ponto, porque senão eu vou me estender demais, né? Mas eu já estava vivendo coisas, assim, de uma mulher, né? De uma adolescente de 17, 18 anos. E... eu louvo a Deus pelo cuidado do Senhor comigo, porque desde muito nova ele já colocava desejos no meu coração e mesmo eu tão longe dele, ele já cuidava muito de mim, muito, muito. Como Deus me protegeu. Eu olhando para trás eu vejo o quanto o Senhor cuidou de mim, irmãs. E eu já comecei a trabalhar muito nova, desde os meus 13 anos eu já trabalhava fora, já tinha responsabilidades de uma mulher de 17, 18 anos, né? Estudava, trabalhava para comprar ali minhas coisinhas, aquilo que eu tinha necessidades e ajudar também em casa. E isso para mim nunca foi um peso, eu louvo a Deus por isso. Mas eu também conheci o mundo muito mais rápido, né? E aí, graças a Deus, o Senhor mudou, né, os meus planos, graças a Deus. Porque eu acabei conhecendo o pastor, né? E nós namoramos, trocamos alianças de compromisso.
e nos casamos, né? Porque eu acabei engravidando, o pastor estava fora da igreja, estava fora dos caminhos do Senhor, já fazia um bom tempo, né? E a gente se conheceu, namoramos, eu engravidei, né? E de fato, por conta da nossa imaturidade, a gente tinha muitos problemas no começo do nosso casamento, muitos e muitos problemas. Era muito difícil a convivência, porque eu era uma pessoa que, devido, né, os meus contextos, né, os meus traumas de infância, de adolescência, das minhas ausências, né, eu comecei a me tornar uma pessoa muito rixosa, muito briguenta, muito difícil de lidar, sabe? Eu fui muito presa nesses contextos, e eu jogava isso na cara do pastor, que era tudo culpa dele, porque ele não fazia dar certo o nosso casamento, era ele que atrapalhava, era ele que, né, se desfazia da minha história e não queria me ajudar a de fato, vencer, né, os meus traumas, porque eu não sei se todas sabem, mas eu tive contato com meu pai apenas com 18 anos, eu não convivia, eu não conhecia o meu pai, e pra mim, até então, eu achava que isso nunca me fez falta, mas quando eu me casei, né, toda essa ausência, né, por mais que eu tive ali a figura do meu avô e dos meus tios, cada um fez o seu papel, né? Eles não eram de fato o meu pai, né? Eles fizeram ali, me criaram, né? Me alimentaram, mas eles não eram o meu pai. E isso se fez conta quando eu me casei, né? Essa ausência, esse trauma, esse complexo veio à tona e começou a refletir quando eu me casei, né? E eu fui presa, né? Eu fiquei presa, né, nesse contexto, e esses contextos viraram pretextos para eu poder me tornar, né, uma mulher rixosa, briguenta, criar convicções próprias e convicções absolutas, ou seja, todas as coisas que eram ditas, só as minhas eram verdade, só as minhas eram mais fortes, só as minhas tinham que prevalecer, e não há casamento que resista, né? Então, assim, por muitas das vezes eu fui uma mulher tola, né? A minha boca era uma mulher tola, a minha boca era de uma mulher insensata, de uma mulher que era completamente imprudente. E aí, como diz Provérbios, capítulo de número 14, verso de número 1, que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói com as próprias mãos, eu mesma destruir o meu lar, né? Nós nos separamos, né? Chegou ao ponto em que eu ofendi o pastor moralmente, eu, né, eu magoei, eu machuquei o coração dele, dizendo coisas terríveis, né? Eu, como uma boa sanguínea, eu falava muitas coisas, vinha muitas coisas sobre a minha boca, e eu acabava liberando palavras de maldição mesmo. E eu acabei destruindo, né, o meu casamento. O meu marido, ele é fleumático, então ele ouvia muita coisa e guardava para ele. E ele aplicava, né, às vezes a raiva que ele tinha de mim de maneira diferente, né? Ele se afastava e ele sumia. Só voltava depois de algum tempo, quando as coisas se acalmavam, mas a gente nunca se acertava, né? Chegávamos a dormir separados em algumas vezes que a gente discutia, né? E isso foi se tornando cada vez mais forte. Eu tinha um complexo de inferioridade muito grande, porque eu era presa a esses contextos que viraram pretextos. E eu passei isso, irmãs, inclusive para minha filha mais velha, Mariana, né? Ela tinha 2 aninhos e ela já foi vendo tudo isso, e eu fui passando muitas coisas para ela também. E foi terrível. E eu destruí o meu lar. Nós nos separamos, ficamos um bom tempo separados, nunca deixamos de conversar, né? Porque de fato depois a gente foi revendo, né? Muitas coisas eu fazia, e eu não sei se vocês vão entender o que eu quero dizer, mas como uma boa sanguínea, de maneira muito involuntária, sabe? Eu fazia as coisas, eu falava, e enfim, e depois talvez eu sentava e repensava o que eu havia feito, até me arrependia, mas
era tarde demais, porque aí já tinha reações de toda aquela situação, né, que eu havia provocado. Então, a gente por diversas vezes sentava, conversava, e eu louvo a Deus porque o Senhor em nenhum momento permitiu que eu desgarrasse dele, mesmo estando na igreja e mesmo não entendendo muita coisa, porque eu ia na igreja nessa época e eu não tinha um entendimento, né, de quem era Cristo de fato, né? Eu nunca procurei, mas e aí tá o erro de muitas pessoas, sabe? Às vezes está na igreja, mas não procura conhecer a Deus. Não procura saber quem é o Deus que você está renunciando muitas coisas, às vezes de maneira involuntária, sem saber o porquê. Às vezes só para agradar alguém, né? Para agradar um líder, agradar o seu marido, talvez, né? Porque eu ia para a igreja como uma, assim, naquela época, porque era uma escolha de vida minha. Ah, eu quero criar minha filha na igreja, então nós vamos para a igreja todo domingo e vamos ter um estilo de vida assim, né, para ter uma família perfeita. Só que isso não sustentou por muito tempo, porque Deus ele queria se revelar a mim, né? Eu não poderia, assim, não era nem desejo do meu coração viver uma vida assim, porque uma hora isso ia vir à tona, né? Eu não ia aguentar por muito tempo, estando na igreja, querendo ter uma vida de crente, de aparência e não vivendo, né? O meu marido, quando ele voltou para a igreja, a gente decidiu servir a Deus, né? Criar nossa filha na igreja. Ele estava com 18 anos, com 19 anos ele já foi separado a cooperador e como ele já entendia quem era Cristo, ele já tinha tido um encontro com Cristo, né, na sua infância, na sua adolescência, ele caminhou na frente e eu fiquei mais atrás, porque ali era o meu primeiro contato, né? Eu não conhecia quem era Jesus. Eu não sabia o que ele poderia fazer, né? Eu estava indo na igreja, parecia que eu estava indo numa igreja na época quando eu ia na católica, né, quando criança. Eu ouvia ali o pastor falar, mas assim, aquela palavra, eu não deixava aquela palavra entrar no meu coração, porque a palavra é poder. Mas a gente também tem que abrir o nosso coração para que essa palavra venha e produza o efeito, né? Mas eu louvo a Deus porque mesmo assim eu não desgarrei, né, da igreja e o Senhor ali permitiu que duas mulheres, né, se aproximassem de mim e de fato me discipulasse. Porque enquanto muitas pessoas estavam me julgando porque ali eu me tornei uma mulher separada e a gente continua indo na igreja, eu e ele, né? Só que separados, duas mulheres Deus levantou, sabe, para me ajudar. E eu louvo a Deus porque a nossa igreja ali na Hag, a gente tem isso. Nós temos se importado com as almas, com os contextos, com as histórias, com as dificuldades. E a gente não faz, né? Como aconteceu com aquele bom samaritano, né? Que passava, o profeta passava ali, os levitas, tantas pessoas, e vendo aquele homem ali jogado no caminho, passaram por cima e não deram socorro. Mas um bom samaritano, né? Se importou e ajudou aquela vida, né? E Deus levantou duas boas samaritanas na minha vida que me discipularam, me ensinaram a palavra, né? E ali, né, falando da palavra para mim, eu decidi abrir o meu coração para que a palavra do Senhor entrasse, né? Porque pouco tempo foi se passando e eu fui caindo em si que eu mesma fiz tudo aquilo. E eu queria muito que o Senhor restaurasse a minha sorte, restaurasse a minha família, restaurasse a minha casa, né? E eu sabia que tinha amor, né? Porque a gente nunca deixou de se falar, mas eu queria que o Senhor reconstruísse e fizesse tudo novo. E eu falei, Senhor, eu fiz uma oração, eu falei, Senhor, que o Senhor, se o Senhor for restaurar a minha família, que o Senhor faça tudo novo. Eu não quero, né, que a minha família seja restaurada, que o meu casamento seja restaurado e pouco tempo se passasse, um começasse a jogar na cara do outro, o que um fez, o que o outro fez, e viver nessa vida, sabe, de briga, de, enfim, porque a gente vê muitas situações como essa. Eu já vi muitas situações de pessoas que voltaram, né, ao casamento, restauraram, decidiram restaurar o casamento, mas vivem uma vida
juntas, mas afastadas até hoje, longe um do outro, né? Porque de fato não se perdoaram. E eu falei, eu não quero isso pra minha vida, não é isso. Quando o Senhor faz, o Senhor vai fazer tudo novo. E eu lembro que ouvindo, né, todos aqueles devocionais, aquelas palavras que Deus usava aquelas mulheres para me trazer, baseadas na Bíblia, né, na palavra de Deus, eu comecei a então ouvir a palavra e a praticar, né? E eu comecei a viver o que diz Mateus 7:24, né? Naquela parábola que fala que o homem que praticar, ouvir e praticar a palavra é como o homem que constrói a sua casa na rocha, que pode vir o vento revolto, né? Mares grandes, enfim, enfrentar tempestades, mas ela permanece no lugar, porque ela está construída numa grande rocha. E essa é o segredo, né? É você ouvir e praticar a palavra. E ali eu abri o meu coração e o Senhor foi fazendo. E nós decidimos, depois de uma conversa, então, voltarmos, né? A reconstruir a nossa vida, né? A decidir deixar o Senhor reconstruir o nosso casamento. Ali nós fizemos uma oração, nós nos arrependemos junto de tudo aquilo que nós fizemos e nos arrependemos diante de Deus, porque nós não ferimos somente um ao outro, mas ferimos o Espírito Santo de Deus. E nos abraçamos e resolvemos então a praticar a palavra de Deus e reconstruir a nossa casa na rocha. E essa palavra decisão, irmãs, é muito importante aqui, né? Porque quem refaz todas as coisas, quem opera o milagre e transforma é Jesus. Mas a gente tem que deixar o Senhor fazer. O Senhor operar nas nossas vidas. E isso era algo muito difícil para mim, porque eu criei uma casca de proteção muito grande devido à minha prisão de contexto, né, que virou um pretexto na minha vida, de falar, não, eu vivi isso aqui, ó, por isso que eu sou desse jeito. E a gente vê, né, muitas mulheres hoje presas nesses contextos, criando pretextos para desfazerem os seus casamentos, né, para humilhar os seus cônjuges, os seus parceiros, né? A gente vê muito isso em mesas, né, de aconselhamento. Eu louvo ao Senhor porque Ele permitiu nós passarmos por tudo isso, porque lá na frente Ele já sabia, né? Atualmente nós estamos cuidando de um caso parecido, e atualmente Ele nos coloca em lugares para nós contarmos esse testemunho e mostrar que verdadeiramente o Senhor reconstrói e faz nova todas as coisas. Porque essa foi a nossa oração. Senhor, a gente vai voltar. Mas a gente quer que o Senhor seja a base forte do nosso casamento. A gente quer submeter mesmo a sua vontade, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, e a gente quer se ver livre dos nossos contextos, né? Das nossas convicções absolutas, das nossas verdades, mas que a sua verdade venha prevalecer sobre a nossa vida. Nós queremos viver longe dos nossos complexos, dos nossos traumas, sabe? E nós até hoje estamos vivendo numa constante reforma, irmãs. O Senhor, Ele é fiel, né? Ele começou uma boa obra, Ele é fiel para terminar, e até hoje, né? Nós estamos sendo constrangidos por Senhor, porque nós somos seres humanos, né? Nós erramos, mas por que Deus escolheu Davi como um homem segundo o seu coração? Porque nosso pastor já nos ensinou isso, porque Davi ele foi rápido em se arrepender. E isso foi plantado nos nossos corações todas as vezes que a gente olha um para o outro e a gente fere um ao outro. A gente é rápido em se arrepender, em pedir perdão e clamar misericórdia para Jesus. E tudo aquilo que a gente viveu no começo, sabe? De desonrar, principalmente da minha parte, desonrar ele, humilhar ele. E muitas das vezes dormir até separado, né? Por conta da minha personalidade rixosa de ser. Hoje, para honra e glória do Senhor. Logo quando nós voltamos, isso nunca mais aconteceu. E eu louvo a Deus, porque antes eu era a mulher, né, de Provérbios, a mulher tola. E hoje eu sou a mulher de Provérbios, para a glória de Deus, uma mulher sensata, uma mulher sábia, né? Hoje o Senhor, a cada dia, o Senhor tem me
deixado uma mulher sábia, porque cada dia é um desafio, né? O inimigo sempre tá ali, tentando destruir tudo aquilo que o Senhor edifica. Mas o importante é nós entendermos, se armarmos, né? Com, com a armadura de Deus, fecharmos as brechas, né? Para que ele não venha entrar e de novo fazer arruaça. Porque nós, muitas das vezes, damos essa legalidade para ele quando nós abrimos mão de ouvir o Espírito Santo e fechamos a porta do nosso coração para que ele não faça mais nada. Mas nós abrimos a legalidade para Satanás entrar e fazer o que ele quer destruir, quer matar, quer roubar sonhos, né? Então, esse foi o meu testemunho. Hoje eu quero deixar aqui para você em Ageu capítulo de número 2, versículo de número 9, que diz assim: A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Eu vivo essa glória da segunda casa, né? E talvez você esteja aí vivendo uma situação muito parecida com a que eu vivi. E talvez você é esta mulher, essa Daiane, né? Que era tola, era insensata, né? Que enche a sua boca de palavras tolas, né? Palavras que liberam maldição para sua casa, porque você está presa em contextos, está presa nas suas convicções, nos seus complexos, nos seus traumas, tornando tudo isso, toda essa sacola de coisas em um pretexto para fazer o seu marido infeliz e a sua casa infeliz. Eu louvo a Deus porque hoje, né, existe uma geração de pessoas se levantando dentro da psicologia cristã, né, da terapia cristã, que tem ajudado muitos casais. Mas eu te falo, irmãs, que se você não abrir o seu coração para a palavra do Senhor entrar e você pôr em prática, como diz lá em Mateus 7, botar em prática a palavra do Senhor na sua vida, para que a sua casa seja construída na rocha, e deixar o Espírito Santo de Deus te levar para a olaria e te esmagar e te desfazer, né? Como um vaso na mão do oleiro, e quando ele faz o vaso, ele faz perfeito, ele faz nova todas as coisas, ele faz um vaso sem rachaduras, para que essa glória aqui dessa segunda casa, quando derramar sobre esse vaso, não venha vazar, sabe? Então que o Espírito Santo, que você deixe mesmo, sabe, a palavra fluir na sua vida, no seu interior, e que você pratique, e que você deixe o Espírito Santo fazer, sabe, na sua vida. Não fique presa não carregue mais essa sacola, né? A Bíblia diz assim: vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Talvez você está sobrecarregada porque você está carregando essa sacola de pretextos, né? E aí você colocou lá suas convicções, seus traumas, a sua personalidade, que muitas das vezes você olha e fala assim: ah, eu sou rixosa, eu sou assim mesmo, né? E de fato, irmãs, Deus nos fez, né? Deus nos criou, nos deu uma essência, mas a gente também tem uma natureza caída lá do Éden, né? E que nós temos que submeter ao Espírito Santo de Deus, para que o Senhor tire de nós tudo aquilo que não agrada a Ele, sabe? E eu tô falando isso não porque eu seja perfeita, porque eu seja literalmente a mulher de Provérbios, sábia, edificadora, mas eu louvo a Deus porque o Senhor tem me transformado dia a dia. Eu estou em manutenção, em obras no Senhor, e eu louvo a Deus. E a diferença em tudo isso não é porque eu me tornei a pessoa mais perfeita, a diferença é que eu deixei e eu deixo o Espírito Santo de Deus me moldar. Muitas das vezes não é fácil ser esmagada como uma lavanda, como eu já trouxe aqui vários exemplos, né? Nós somos tão lindas em Cristo Jesus, né? Mas para produzir o melhor perfume, a melhor essência, nós temos que ser esmagadas. Essa flor precisa ser esmagada para produzir a essência pura, verdadeira, gostosa, né? Agradável, que é a que Cristo espera de todas nós. Então, se você está passando por uma situação parecida com a minha, no seu casamento, na sua vida, talvez os seus filhos estão enfrentando um divórcio, eu não sei, mas creia
Creia que se você entregar a sua personalidade e essa sacola, né? Jogar essa sacola fora e tomar sobre si o jugo do Senhor, que é suave, né? E aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração, você terá uma nova história e você viverá aqui o que diz Ageu 2. Você terá a glória e viverá a glória da segunda casa. Amém, irmãs? É preciso ter coragem, é preciso ter humildade, é preciso abrir o coração para que isso se torne a verdade, porque não é fácil o processo, mas o Senhor, Ele faz. E Ele tem feito na minha vida todos os dias. Hoje eu olho para o Felipe e eu vejo nele o homem que eu sempre sonhei para minha vida. É claro, ele deixa a toalha molhada na cama. É claro que ele também tem, né, os seus defeitos, como eu também. Mas hoje, né, literalmente, desde aquela oração que eu fiz, né, que eu pedia para o Senhor fazer nova todas as coisas e não permitisse que a gente vivesse uma história de mentira, mas de verdade, nós vivemos aquilo que prometemos um para o outro no altar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até o fim das nossas vidas. Ele é um homem que cuida de mim, eu cuido dele, a gente se entende, né? As nossas guerras são nossas, né? Não é só dele, não é só minha. Dividimos uma vida e estamos aqui em construção, criando também 3 novos caráteres para a glória de Deus, que são as nossas filhas, né? E eu louvo ao Senhor por todo o cuidado e pela sua misericórdia, porque talvez a história poderia ser outra hoje. Mas quando nós decidimos viver o novo de Deus, né, e deixar a palavra entrar, praticarmos a palavra e deixar o Espírito Santo de Deus nos moldar e nos ajudar nas nossas fraquezas, ele vem com a sua misericórdia e com a sua bondade e faz nova todas as coisas. É aquele que literalmente faz com o que diz lá em Isaías, ele faz brotar um rio de águas cristalinas no meio de um deserto seco, sem vida. Amém, irmãs? Então creia que o Senhor ele pode fazer também na sua vida, tão somente deixa o Senhor fazer e abra mão mesmo das suas convicções, das suas verdades, joga essa sacola, né, essa mala, né, que é esse jugo pesado que você tem carregado, para que você viva de maneira leve e deixe o Senhor restaurar o seu casamento e a sua vida. Amém? Eu quero orar por você nessa hora. Senhor Deus, eu quero te louvar, Senhor, nesse momento, te agradecer, Senhor, por esta oportunidade de contar aqui um dos testemunhos que o Senhor fez na minha vida, Pai. Que apesar de ser uma mulher difícil, rixosa, briguenta, né, cheia de traumas, de convicções, Senhor, de complexos, meu Deus, de ter feito tantas coisas erradas que entristeceram teu Espírito Santo, entristeceram tantas pessoas, Senhor. Oh Deus, o Senhor, pela sua bondade e misericórdia, transformou. E hoje eu vivo um rio de águas vivas, né, que é a presença do Senhor dentro da minha casa, Pai. Eu vivo essa paz aqui, Senhor. Como diz Ageu, capítulo 2, Pai. Eu vivo num lugar de paz e de amor, Pai. Muito obrigado, Jesus. E que o Senhor possa, Senhor, visitar essa mulher que está ouvindo, talvez, Senhor, e que se encontra hoje, atualmente, Senhor, vivendo o que eu vivi. E que o teu Espírito, Pai, que é aquele que, em nome de Jesus, incomoda, exorta e convence o homem da justiça, do pecado, do juízo. O mesmo Espírito que fez e me convenceu lá atrás, Pai, possa também convencer a tua filha, Senhor, de entregar no teu altar, abrir o seu coração, Deus, e jogar fora essa mala, Senhor, dos complexos, dos traumas, Senhor, dos contextos que têm se tornado pretextos para que ela não mude, para que ela não te conheça também, Pai. Oh, Senhor, talvez, assim como o Senhor permitiu na minha vida, que o Senhor tenha permitido na vida dela de talvez esse vento se levantar também no seu casamento, em alguma fase, alguma área da sua vida, para que o Senhor se revelasse a ela, como o Senhor se revelou a mim. Porque foi nesse vento,
Foi nessa situação que o Senhor se revelou a mim e que eu passei a buscar em Te conhecer cada dia mais. Até os dias de hoje, Senhor, eu tenho buscado em Te conhecer. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu Te peço, visita essa mulher e transforma a vida dela assim como o Senhor transformou a minha. É o que eu Te peço, Senhor, e Te agradeço. Amém. Que Deus te abençoe.